Já aconteceu contigo, do teu parceiro, da tua parceira, tá emburrado, tu vê que tá com a cara fechada e tu pergunta: o que que houve? Aconteceu alguma coisa? E ele e ela diz: não, não, não é nada. Aconteceu contigo também? E aí a gente insiste, pergunta de novo, pergunta de uma outra forma. Parece que a comunicação ela anda em círculos e a gente não vai a lugar nenhum. A verdade é que muitos casais enfrentam este problema porque supõe que o outro tenha que adivinhar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. É óbvio que tal coisa me incomodou. É óbvio que eu tô triste. É óbvio. Só que o que é óbvio para mim, que vivo dentro de mim mesma, que sinto, que penso, não é óbvio necessariamente para ti, para o outro. Mas, para além da adivinhação, existe uma maneira muito melhor de se comunicar dentro de um relacionamento amoroso, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Quando a gente não abre espaço para uma comunicação clara, transparente, a gente acaba afastando o outro, criando ressentimentos, criando esse distanciamento, criando uma atmosfera pesada. É aquele elefante branco na casa, no meio da sala, que todo mundo sabe que tá ali, mas ninguém fala sobre ele, sabe? Então, a boa comunicação, muito mais do que ser um jogo de adivinhação, ela deve ser transparente e empática. Então, para de birra e comporte-se como um adulto. Sim, o teu cérebro adulto já está bem formado para você conseguir entender as tuas emoções e expressá-las de forma assertiva através da linguagem. Não precisa se emburrecer, né? Se fechar, ficar amuado, como as crianças fazem. E aí, nas crianças, pelo próprio processo de desenvolvimento cerebral, elas não têm essa capacidade cognitiva de entender por que estão incomodadas. E aí, quando tu pergunta para uma criança por que tu está emburrada, muitas vezes ela vai dizer assim, não sei, ou vai chorar. E aí é fome, é cansaço, mas ela não tem recurso de linguagem. Eu tenho, tu também tem. Então vamos utilizar? Então vamos exercer nessa relação tão íntima, tão próxima, que é no nosso relacionamento amoroso, normalmente e sendo bastante lógico, a relação mais íntima que nós temos, em todos os sentidos, né? A pessoa com quem a gente vive, com quem a gente compartilha a vida, os sonhos, os medos, a cama, a mesa, banho. Então vamos falar sobre como desenvolver uma comunicação generosa e uma escuta ativa nesta relação, que sem dúvidas é a mais desafiadora. Então, seja claro e direto na sua comunicação. Pense antes de falar, mas não suponha que o outro vai adivinhar. E uma boa pergunta, quando a gente pensa em relacionamento amoroso, é um time, é uma construção, né? Estão em prol do mesmo objetivo. É pensar e talvez inclusive perguntar: como que eu posso ser um melhor parceiro para você? Como que eu posso ser um melhor companheiro? Criar essa via de comunicação, de ouvir a necessidade do outro, de poder expressar as tuas necessidades, a conexão. E aí não escuta apenas para responder, escuta para entender. O que ele está querendo dizer quando ele está reclamando que deixou a toalha de novo em cima da cama? Ou quando fizemos um combinado e você não cumpriu? Por que isso incomoda tanto? Por que algumas coisas que às vezes para nós parece tão pequena, para o outro tem um impacto tão grande? A gente está falando de significados, de cadeia de significados que são diferentes. Quando a gente para olhar e para se atentar a isso, a gente entende ou busca entender por que o outro fica tão afetado por coisas que nós não necessariamente ficaríamos. E uma dica bem importante: procura não pessoalizar tudo que tu ouve. Procura ouvir e entender que não é com você necessariamente, não é uma acusação. Porque a gente tende, quando o outro tá falando, quando o outro tá recebendo crítica, e aí eu tô falando de outro, tô falando de mim também aqui, eu tenho muita dificuldade de receber feedback. É um dos meus calcanhares de Aquiles. Mas tentar entender que o outro não é meu inimigo, que nós somos parceiros, que nós estamos no mesmo time e que nós temos o mesmo objetivo. Então, o que ele está me dizendo, o que ele está me mostrando, talvez seja um ponto cego para mim, seja uma oportunidade de eu enxergar e melhorar.
e com isso melhorar a nossa relação também. E aí, respeita também o limite do outro. Qual é a melhor hora de conversar sobre um assunto difícil, né? Será que é agora? Será que o teu companheiro ou tua companheira não tá cansado agora, não tá com fome? Será que não é melhor deixar para amanhã? Entender também, ser estratégico na hora de conversar e entender e observar o outro. E quando for sinalizar, e quando chegar o momento, ok, você preparou o ambiente, é o momento adequado de falar o que está te incomodando, conversar sobre situações difíceis na relação, não inicia com crítica. Não inicia com crítica. Porque se você já inicia com crítica, o outro já automaticamente se fecha ou para se defender ou para atacar. Então, ao invés de dizer você sempre faz isso errado, as generalizações e a crítica e o tom negativo não é bem aceito, né? Não é estratégico. Então, procure focar naquilo que você gosta no comportamento do outro, ao invés de dizer, ó, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, né? Ok, a gente se prepara, a gente planeja, a gente tenta dar o nosso melhor, mas os atritos e os conflitos nas relações são inevitáveis. Mas como que a gente vai lidar quando eles aparecerem? Como é que a gente vai conduzir esses momentos? E aí é muito comum a gente dizer assim, não, eu sou muito madura, eu sei lidar, mas o meu companheiro, ele é imaturo. Ou vice-versa. Na verdade, gente, a gente se relaciona com pessoas que estão na mesma vibração que nós, que estão no mesmo grau de maturidade. Caso contrário, a gente não se relacionaria com essas pessoas. A gente tem afinidades que nos colocam com determinadas pessoas e não com outras. Então, o teu companheiro, a tua companheira é exatamente a pessoa perfeita que você precisa neste momento para desenvolver as suas habilidades, para desenvolver a sua maturidade. Então, não adianta fugir. Esse é o jogo e é por aí mesmo, gente. E aí, só agora um adendo, né? Às vezes a gente já ouvi principalmente pessoas mais velhas, dizer assim que toda relação é igual, né? Não adianta trocar. Tá ruim, aí divorcia, aí casa de novo. Tem uma certa verdade nisso, assim, de que não existe uma relação perfeita. Tudo é construção. Então, assim, tá difícil? Tem problemas? Sempre haverá. Quando a gente resolver essa, a gente sobe de nível de consciência e terão outras questões a serem olhadas, outras questões a serem resolvidas. Enquanto a gente estiver aqui nesse planeta Terra, essa é a lógica do sistema. Essa é a regra do jogo, né? A gente tá aqui para aprender, então assim que a gente aprende, passa de fase e aí o dragão é outro. Voltando para a comunicação no relacionamento, se tu tiver com a cabeça quente, não é a hora de falar. Tá com aquele calor no peito, às vezes a raiva ela é tão grande, né? Que os coléricos, assim, né? Como eu, às vezes a raiva ela é tão grande que a gente sente no corpo, né? Obviamente não é essa hora de falar, é hora de silêncio. E aí sinaliza para o outro, olha, eu prefiro esfriar um pouco a emoção que pensar melhor para não dizer nada precipitado. Podemos conversar amanhã sobre isso? E aí quando chegar o amanhã, a emoção tá baixa, né? A gente já tá mais centrado. Escolha o momento, crie o ambiente, acenda uma vela, faça uma meditação, uma oração. Peça discernimento, porque às vezes assim a gente não se planeja para uma conversa difícil, né? Pensa o que você quer dizer, qual é a melhor maneira de expressar e ouça, principalmente ouça. Seja paciente e busquem soluções juntos, afinal é um time, vocês estão jogando para o mesmo objetivo. Então, como que dentro dessa lógica de time, de equipe, a gente pode fazer para alcançar melhores resultados, para ficar mais conectado, para ter mais satisfação, para ter mais leveza no relacionamento. E aí essa é uma das grandes leveza, bom humor, que talvez predita a qualidade de um relacionamento, né? E a gratidão, né? Obrigada por ter feito isso, obrigada. A gente
com muita facilidade a gente critica e é tão difícil a gente elogiar, é tão difícil a gente ser grato. Então, começa a forçar, a fazer assim, observa o que o outro faz que te agrada, que tá fazendo bem pra família, que tá fazendo bem pra relação. Sinaliza isso. Todo mundo gosta de ser elogiado. Assim como todo mundo tem problemas com críticas, alguns mais, outros menos, todo mundo gosta de um elogio. E essas pequenas mudanças vão gerando impacto imenso na qualidade das relações. Comunique-se regularmente, não espera chegar o limite, o fio, tá por um fio para conversar. Criem o hábito de uma vez por semana, né? A cada 15 dias, fazer uma caminhada juntos, fazer um jantar, sair para jantar, para conversar sobre a vida, conversar sobre a relação. Não espera, não vai colocando toda a sujeira embaixo do tapete para que chegar uma hora que não tem mais lugar para colocar, né? Para chegar num limite onde às vezes outras coisas vão ser comprometidas. E aí, se tudo isso, se essa tomada de consciência, esse processo de colocar-se com amor, com paciência, com perdão, com carinho, entendendo que é um time, que estão olhando para o mesmo lugar, mas ainda assim, algumas vezes vai ser difícil de lidar sozinho. Às vezes tem alguns pontos cego na relação, que é difícil o casal enxergar porque eles estão muito envolvidos e às vezes precisa de um olhar externo. Não deixem de pedir ajuda quando necessário. Pedir ajuda, seja para um psicólogo, fazer um processo de terapia de casal, seja para uma orientação espiritual, religiosa na sua religião, seja para um casal mais velho, com mais experiência. Busque ajuda, busque esse amparo, que vai auxiliar muito, às vezes, a dar um insight, a dar uma mudança de perspectiva. Então, vamos colocar em prática para ter relações mais significativas, conexões mais profundas. Vamos juntos? Então tá bom. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.